Seguindo o segundo vídeo, 4 coisas que todos nós devemos saber sobre a humildade. Pode haver muita confusão em torno do conceito de humildade, mas muitas vezes a humildade está associada ao silêncio, à submissão, e pensamentos de inadequação, mas a Bíblia realmente diz sobre ele. Aqui é um ponto bíblico que todo cristão deve saber sobre a humildade. Humildade significa subordinar-se, mas não engatinhar, não escravizar. Humildade e submissão vêm de mãos dadas. A palavra de Deus diz que nós, como cristãos, devemos submetermos uns aos outros em humildade. E vós, jovens, sujeitai-vos aos mais velhos. E todos vocês devem revestir-se com humildade para com o outro, porque Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes Ele dá graça. 1 Pedro capítulo 5, versos 5 e 6. Subordinamos a nós mesmos, vestindo-nos de humildade. Podemos criar a paz e a unidade com os outros. Nós não devemos ser orgulhosos e altos, que não podemos receber a repreensão ou advertência. Também não devemos ter a mentalidade que as nossas próprias opiniões e pensamentos são sempre melhor do que os outros. Pensar assim não nos leva a progredir ou a unidade em Cristo. Ser submisso e humilde não significa, de qualquer forma, que devemos nos curvar para outras pessoas. Paulo foi o primeiro, foi muito claro, quando disse que devemos servir a Deus e somente a Deus. Porque fostes comprados, não sejais servos dos homens. Repito, porque fostes comprados, não sejais servos dos homens. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 23. Ele também escreve: eu procuro agora ser conhecido por pessoas ou por Deus? Ou eu procuro agradar os homens? Se eu ainda procuro agradar as pessoas, eu não sou servo de Cristo. Gálatas, capítulo 1, verso 10. Embora seja importante, amados e amadas, para nós subordinarmos, ou seja, aceitar a repreensão e permanecer humildes aos nossos olhos, nós como os cristãos devemos procurar agradar a Deus com as nossas vidas, nossa fé, nossas obras. Devemos temê-lo e obedecer sua palavra. Esse deve ser o nosso foco, humilharmos debaixo da vontade de Deus e viver e respirar para obedecer os seus mandamentos, e não para tentar atender as demandas e expectativas de outras pessoas. Segundo, ser humilde, a humildade não significa que somos pessoas silenciosas ou passivas. Não é porque você ser humilde, você é burro. Seu ornamento não será o externo, mas o homem culto de coração, com ornamento incorruptível, um manso e tranquilo espírito que é precioso para Deus. 1 Pedro capítulo 3, verso 3 e 4. Deus quer que nós, amados e amadas, temos um espírito manso, humilde de coração e tranquilo. É de extrema importância que somos humildes e tranquilos no nosso homem interior, para que possamos ouvir o Espírito de Deus falando aos nossos corações ao longo dos dias. Ter um espírito manso e tranquilo não significa que devemos ser pessoas passivas. Deus exige também ação e zelo em nossas vidas. Jesus nos ensina que o reino dos céus é tomado à força, Mateus capítulo 11, verso 12. Quem quer uma vida mais profunda em Cristo percebe que precisa ser zeloso e humilde em ser um homem interior, em ser o homem interior. O pecado não pode ser permitido a prevalecer no coração de um discípulo. Se formos humildes em nosso interior, com o desejo de fazer a vontade de Deus, vamos fazer tudo para manter nossos corações e mente puros. Paulo escreve: não sejais mornos no fervor, não sejais mornos no fervor,
sejais fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Romanos capítulo 12, verso 11. Da mesma maneira, enquanto nós devemos sempre ter um espírito quieto, humilde ao Senhor, existem algumas situações onde Deus quer que sejamos usados. Falemos, aqui devemos, como sempre, deixar cair a nossa própria honra, reputação, expectativa natural e obedecer ao Senhor com toda a reverência. Não devemos questionar a nossa própria autoridade ou capacidade de dizer e fazer qualquer coisa que Deus fará através de nós. Em vez disso, devemos deixar Deus usar-nos tais como Ele usa, quer em qualquer situação. Humildade significa que usamos nossos talentos e habilidades, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não se deve tornar-se superior do que convém, mas pense em moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos capítulo 12, verso 3. Ter uma mentalidade humilde é pensar com moderação sobre si mesmo. Isso significa não se gabar das suas competências e habilidades. Também reconhecer que a nossa capacidade vem de Deus em todas as coisas. Segundo Coríntios, verso 3 e 5. Segundo Coríntios, capítulo 3, verso 5. Isso não significa que devemos ignorar os dons e a vocação celestiais que Deus nos deu. Deus quer fazer uma obra enorme e transformadora através da sua vida. Nós todos, servos do Senhor, fomos escolhidos por Deus para essa grande obra. Ele nos dotou com cada um os nossos próprios talentos e dons e comprou-nos pelo precioso sangue do Filho de Jesus. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 20. Destino essa palavra às servas do Senhor. Amém. Deus quer que Ele possa nos usar, como está nos usando, né, servas do Senhor, Igreja Novo Reino de Deus, para a sua glória e para o seu plano, e cada um de nós deve estar ciente disso. Estejais cientes, servas do Senhor. Humildade é que usamos nossos talentos e habilidades na direção e liderança de Deus, dando-lhe assim a honra pelo que foi feito em nós e através das nossas vidas. A vocês, servas do Senhor, como cada um recebeu o dom, então sirvam-se uns aos outros como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, ele fala a palavra de Deus. Se alguém serve, ele serve pelo poder de Deus que nos dá, para que Deus seja glorificado em todas as coisas através de Jesus Cristo. A Ele é a glória e o poder para todos sempre. Amém. 1 Pedro capítulo 4, verso 10 e 11. A humildade é a chave para o progresso, amados e amadas. Deus resiste aos soberbos, mas a humildade dá graça. Submetei-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Aproxime-se de Deus, ele se aproximará de vós. Humilhai-vos perante o Senhor, ele vos exaltará. Tiago capítulo 4, verso 6, capítulo 8, verso 10. Deus trabalha de acordo com as leis. É uma lei da natureza que, se nós nos humilharmos sob a poderosa mão de Deus, entregamos nossa vontade e honra, Ele nos dará a graça que precisamos para viver uma vida cristã. Em verdade, exaltar-nos em devido tempo. Ser humilde é ter a mesma mentalidade como Jesus tinha. Ele teve a semelhança de Deus, mas não considerou a igualdade com Deus como algo que ele deveria segurar. Em vez disso, ele assumiu uma posição de escravo e veio em semelhança de homem. E depois, sendo encontrado em forma de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte. Sim, morte na cruz. Filipenses capítulo 2, versos 7 e 8. Jesus é o exemplo de humildade, de amor. Ele não valoriza a sua própria reputação ou honra, mas ofereceu-a voluntariamente em qualquer situação, de modo que a vontade de Deus pode ser feita. A Deus pode ser glorificado através da sua vida.
da sua fé, das suas obras. Se temos a mesma mentalidade humilde e abandonamos a reputação e a honra para ser obediente à palavra de Deus, seremos capazes de fazer progressos incríveis em nossa vida cristã. Deus mantém um olhar atento sobre nossos corações e está pronto e ansioso para fortalecer aqueles que querem viver para a sua honra. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que tipo de casa você poderia me desenvolver e onde foi encontrado um lugar de descanso para mim? Não foram as minhas mãos que fizeram essas coisas e por isso vieram a existir? Diz o Senhor. A este eu estimo, ao que é pobre e aqueles que têm o espírito quebrado e que treme diante da minha palavra. Isaías capítulo 66, verso 1 e 2. Deus quer que estejamos entre as pessoas que têm uma mentalidade humilde, amados e amadas, e um desejo ansioso de fazer a sua vontade, e que tremem diante da sua palavra e o temem. Nós não devemos ser ricos e satisfeitos em nós mesmos. Isso é orgulho que impede que Deus possa fazer a obra transformadora em nossas vidas. Não devemos ser humildes e pobres de coração. Assim Deus nos vê e nos dá a graça que precisamos para ter um progresso real em nossa vida, em sua vida cristã. Nós temos, amados e amadas, que viver como Cristo se fez humilde, sempre se fez humilde. Portanto, aquele que se tornar humilde, como esse menino, esse é maior no reino dos céus. Assim disse Jesus, Mateus capítulo 18, verso 4. O que é ser humilde? Filhos, família, amados e amadas, servos do Senhor. O que é ser humilde? Depois de 40 minutos de pregação, alguns pensam que humildade é ser pobre, ser burro. Não. Outros pensam que humildade é sofrer calado, ficar quieta, ficar quieto. Outros pensam que a humildade é ser pequeno, não subir, não avançar, não evoluir, mas sempre ficar pequeno, sem lutar, sem tentar progredir. E você, que está me ouvindo, o que é humildade para você? Servas do Senhor? Pois diante dessa confusão de definição de humildade, devemos colocar os óculos bíblicos para enxergar a humildade com perfeição. Repito, diante dessa confusão de definição de humildade, como preguei até agora, devemos colocar os óculos bíblicos para enxergar a humildade com perfeição. Óculos ou até binóculos, se precisar. Veja a humildade segundo os homens, para depois de compararmos a humildade segundo Deus. Amém? Repito, veja a humildade segundo os homens. Filhos, ouvir é uma forma, para depois comparar a humildade segundo Deus. Tem duas formas. Segundo o dicionário, humildade é virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia e simplicidade. Uma pessoa humilde, segundo o filósofo, aquele que sabe o que não sabe tudo, aquele que sabe que não sabe tudo, aquele que sabe que não é a única que sabe, aquele que sabe que ela é outra pessoa, saberão muita coisa junta, aquele que sabe que ela é outra pessoa, nunca saberão tudo o que pode ser sabido. Ainda destaca que ser humilde não é ser subserviente. O subserviente é aquele que atende às vontades alheias com facilidade. Essas definições parecem fazer justiça ao que é humilde, parece ser suficiente. Mas ainda temos a etimologia da palavra humildade, vem do latim humus, que significa solo, terra, chão. O humus dá origem ao humilis, que significa tudo que está perto do sol,
tudo que é de baixo, tudo que é baixo e pequeno, e de humildes se origina homolitas, que quer dizer pouca elevação, pouca estatura, ou melhor, anão. E por fim, saindo do latim, chegando a nós a palavra humildade, que no dicionário Auréolo, a qualidade de quem é a humildade, a qualidade de quem age com simplicidade, uma característica de pessoas que sabem assumir a sua responsabilidade sem arrogância, prepotência e soberba. O líder não é aquele que diz, eu sou o líder. Não. O líder é aquele que desponta no meio da comunidade. Imagine Jesus explicando tudo isso a você. Não esse servo. Jesus, amado mestre, tem formas incríveis de explicar coisas difíceis. No mundo sempre existiram, sempre irão existir crianças. Portanto, Jesus chama um menino e o coloca como modelo de humildade. Significa que na prática não precisa estudar tudo isso para saber o que é humildade. Só precisa olhar para uma criança, então saberá como deve ser para agradar a Deus. Entenda, a humildade então segundo Deus. A humildade então segundo Deus. Os discípulos passaram por uma maratona de milagres e coisas incríveis, muitas curas e até a ressurreição de mortos. Mateus capítulo 11, verso 4. Viram multiplicação 2 vezes, Mateus capítulo 14, verso 13 e 21. O andar sobre as águas, Mateus capítulo 14, verso 22 e 33. A transfiguração de Cristo, a chave dos céus que Pedro recebeu, Mateus capítulo 13, verso 19. Ainda puderam compreender os mistérios incríveis revelados, como significa as parábolas várias que Jesus contou, que realmente é Elias que havia de vir, Mateus capítulo 17, verso 9 e 13, e Pedro até tirou dinheiro da boca de peixe, Mateus capítulo 17, verso 27, entre tantas coisas incríveis e misteriosas que ocorreram com ele, através de Cristo. Como você acha que os discípulos estavam se sentindo depois de todas essas experiências, amados e amadas? Eles estavam se sentindo incríveis, fortes, inabaláveis, estavam até imaginando como seria o futuro, levando essa vida sobrenatural. E não somente isso, começaram a pensar, Jesus é incrível, e poderia ter escolhido outras pessoas, mas preferiu escolher a nós. Conclusão, somos incríveis, né, servas do Senhor? E é por isso que eles perguntaram a ele, quem é o maior no reino dos céus? Mateus capítulo 18, verso 1, em Lucas capítulo 22, verso 24, diz que houve uma discussão entre eles, sobre quem seria maior no reino dos céus, ou seja, que levaram a questão a Cristo, para que ele decidisse qual dos 12 seria o maior. E Jesus chama uma criança perto dele, e diz, seja humilde como esse menino. A definição de humildade de Deus é a forma como ele nos criou. Quando o homem cresce, ele recebe todo tipo de influência que molda o seu caráter e personalidade. Porém, uma criança ainda não recebeu toda essa influência dos homens, ela está mais perto do plano original de Deus. Já parou para pensar por que as crianças não têm malícia? Por que as crianças não mentem? Porque elas são sinceras? Já repararam, amados e amadas? Porque criança possui uma inocência e ingenuidade tão bela, que artistas retratam isso através de quadros, fotos de crianças brincando, sorrindo, correndo, até dormindo. Desculpa a interrupção de anúncio na música. É porque elas estão bem perto do modelo de pessoas de caráter, de personalidade que Deus planejou para nós, quando nos criou, antes do pecado entrar no mundo. E o Espírito Santo está em uma briga contra as más influências que recebemos ao longo da vida, para nos tornar como crianças, puros, inocentes, alegres e sem ambições. Esse é o que vai entrar no reino dos céus, Mateus capítulo 18, verso 3. Esse é o que será maior no reino dos céus, Mateus capítulo 18, verso 4. A criança. Humildade, na definição de Deus, é ser uma pessoa transformada,
regenerada pelo Espírito Santo. Isso é semelhante a uma criança, segundo Jesus. Se você tem um chamado e desejo para pregar a palavra de Deus, pregue, atenda ao chamado, como nós somos chamados, né, servas do Senhor. Fomos chamados para essa grande obra, que é o Cristo, Senhor, Pai, que tudo faz por nós, nos tem dado o prazer, a alegria de ser seu servo e seu filho. Um bom pregador não é aquele que faz o povo dar glórias a Deus durante o culto, mas aquele que consegue que a glória permaneça no coração e mente de quem ouviu a sua mensagem. Seja, amados e amadas, pastores, pastoras, nesse momento, um autêntico pregador usa a sua humildade na sua pregação e sabedoria, e prega a humildade na riqueza da sua mensagem, porque ela contém o poder do Santo Espírito de Deus. Segredo é só segredo quando você não conta a ninguém. Não se entregue de corpo e alma, entregue somente o corpo. O homem guarda muitos segredos na vida, cada segredo com sentimento, todos bem escondidos, até poderem ser compartilhados. Homem é igual um dicionário, guarda seus segredos e ensina o português. Um bom homem impressiona a todos, primeiramente por suas atitudes, é generoso por inteiro e faz o bem sem ver a quem. Não fala o que é, mas demonstra ser um dos seus atos, ações. Assim seu exemplo é seguido por todos, mesmo que nem todos o amem ou tenha simpatia, mas o respeito. Quem faz o bem aos outros, faz a si mesmo. Enfim, amados e amadas, nós não precisamos de aplausos nessa vida, aflições de outras pessoas. Nós precisamos de Deus em nossas vidas. Ele preenche o nosso vazio interior. Ele nos fará sentir o suficiente, especial, porque Ele é suficiente para nós. E quando sentirmos a sua presença, passaremos a olhar mais sobre nossas vidas. Nós não precisamos de aplauso nessa vida. É preciso estar em paz com Deus, com a nossa autoestima no dia, ser humilde de coração e o coração cheio de alegria. Sempre ser uma pessoa que não tem orgulho, uma pessoa que não consegue entender o que é humildade, confunde humildade com humilhação, que não é. Quando a gente é humilde, não se sente menor e não se ofende com facilidade, vive mais em paz, porque não se sente melhor do que ninguém e não tem necessidade de disputar nada com ninguém, não se torna adversário, o que deixa a gente em condições de estar sempre aprendendo. Ser humilde também é reconhecer os erros e fracassos através de um desculpe, eu errei. É isso que é ser humilde. O orgulho, a altivez de quem faz alarde de suas próprias qualidades, arrogância, sentimento de satisfação com seus próprios feitos e qualidade, ou com a realização de outras pessoas. Tenho muito orgulho do meu filho. Isso é orgulho. Ajudar, quebrar o orgulho da pessoa orgulhosa, com oração, nunca abandonar a própria sorte, sempre tentar orar e agradecer ao Espírito de Deus para que nos dê força para continuarmos a ser forte, como Jesus o foi, quando morreu na cruz para nos salvar. Ninguém tenha
de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tem um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe deu, que Deus lhe concedeu. Ele disse, Jesus, humilde de coração, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, diz Jesus a você, e eu darei descanso a vocês. Então, amados e amadas, Jesus é o nosso exemplo quando esteve aqui na terra. Ele tudo fez por nós. Ele deu a sua vida por nós, para que nós tivéssemos vida. Jesus fez isso por você, por mim. Amados e amadas, então temos que ter força diante dos obstáculos dessa vida, nos privarmos do pecado, seguirmos com esperança, fé, alegria, sempre na humildade, no dever cumprido, ajudando o próximo. Se não pode ajudar com dinheiro, ajude com a sua fé, a sua oração, para que você, lá nos céus, desfrute da sua atitude, que você teve a mesma atitude de Cristo, que embora seja de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a você, aos homens. Seja humilde para com todos, uns aos outros. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Então, amados e amadas, não faça nada por ambição, egoísmo, vaidade, orgulho. Em vez disso, valorize o seu próximo com a humildade acima de si mesmo. O que não queres para ti, não faça aos outros. Devemos ser sempre humildes. Segundo, creio, a humildade não é uma virtude, mas tão só a verdade. Não somos senão pouca coisa. É bom conhecermos nossos limites, porque isso implica também que tomemos consciência da nossa potencialidade, da nossa educação. Não existe mais nada poderoso do que uma pessoa com autoestima elevada, amados e amadas, ciente da sua potencialidade e ciente também dos seus defeitos. Gentileza, humildade e educação estão acima de qualquer diploma. São virtudes que o ser humano adquire quando aprende a caminhar sozinho, quando descobre a necessidade de ter alguém experiente que o ensine, quando compreende que ninguém é nada nessa vida se não souber pelo menos sorrir para seu semelhante. Vejo tanta gente boa carregando uma profissão como sobrenome, vejo tanta gente boba carregando uma profissão como sobrenome, mas deixando de lado os princípios, os valores, se achando mais do que o outro, quando na verdade são abarrotados de teorias e vazios de amor, muita pose e pouco valor. Cresça, sem humilhar ao outro, sem pisar em ninguém. Não importa quão bom você seja no que você faz, sempre existirá alguém melhor que você. O conhecimento te abre portas, mas é a humildade que te levará longe. Não é necessário melhorar a aparência, ser bonito, bem arrumado, aumentar o salto do sapato, levantar o nariz com soberba,
Precisamos diminuir o barulho, caminhar mais devagar, prestar atenção em quem chega, abaixar a cabeça e colocar a humildade para funcionar. Somos grandes quando somos pequenos. A humildade, amados e amadas, não está na pobreza, não está na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar atitude qualquer, compreensível no brio pessoal, apenas abençoe. A humildade não se define por roupas ou condições, mas se define, filhos, por caráter e atitude. Não se compra nem se finge. É algo que vem lá de dentro do coração. É um dom que vem de Deus. Humildade é quem tem o coração sensível. Não se engrandece com os seus atos, mas com os sentimentos. É quem se sente grande sem ser soberbo. Quem conhece seus defeitos e procura os corrigir para ser melhor a cada dia. Humildade está em gestos de carinho, amor, respeito, que são cultivados. Deus admira os humildes de coração, aqueles que são grandes por dentro e por fora. Amados e amadas, a gentileza, a educação, a humildade são virtudes que o ser humano adquire quando aprende a caminhar sozinho, quando descobre a necessidade de ter alguém experiente que o ensine, quando compreende que ninguém é nada na vida se não souber pelo menos sorrir para alguém. Vejo tanta pessoa boba carregando uma profissão que não reconhece nem o seu valor. Terminando aqui essa pregação, amados e amadas, eu quero deixar aqui registrado a vocês as palavras da humildade, segundo Jesus. Ser humilde do coração, os humilhados serão exaltados. Quero aqui deixar a vocês essas palavras transmitidas pelo Deus Todo-Poderoso. E o Cordeiro foi imolado na cruz, derramando seu sangue, que remiu nossos pecados. Nesse momento eu peço e rogo que Ele abençoe, lave a corpo, alma e espírito de todos que aqui estão ouvindo a palavra. E repreenda todo o mal que está sob seu jugo, expulsando o adversário para as prisões do inferno, os principados e potestades, as hastes mal do ar, que persegue todos e a todos. Eu peço que livre desse mal, revestindo a todos com a sua armadura, para a honra e glória do Senhor Deus. Glória à divindade do Pai, à divindade do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Meu ósculo santo a vocês todos, em nome de Jesus. Amém.